Você está com uma luta na saúde, é tentação. É no serviço lá uma perseguição, é tentação. Então, abra o teu entendimento hoje para você entender o que é tentação. Nós somos tentados todos os dias. Vai ter vezes que o pecado, você fazer coisa errada, ou sendo provocado a cair em um pecado, mas você tá enfrentando uma luta, é um problema, é uma coisa que não se resolve, é uma doença, é uma enfermidade. Tudo isso é tentação. Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Agora continua, ele diz assim: não veio sobre vós tentação, senão o que? Humana. O que é que significa isso? Dentro da nossa capacidade de ser humano, dentro daquilo que Deus sabe, Ele nos fez, né? Da nossa fragilidade de ser humano. Agora vem a parte que eu mais gosto, ele diz: mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, ou ser tentado, ou passar por problema, luta, dificuldade, acima do que podeis. Diga glória a Deus. Irmão, qualquer tentação que você esteja passando hoje, qualquer que seja a área que você esteja sendo tentado hoje, eu digo para você com toda certeza absoluta, que essa tentação não é maior do que você pode aguentar. Por que eu falo com essa certeza tão absoluta que você aguenta, que você suporta, que você tem capacidade para vencer isso aí? Porque Deus colocou como garantia a própria fidelidade dele. Se um dia, e isso nunca vai acontecer, eu ou você, nós fomos tentados acima daquilo que a gente aguenta, Deus deixou de ser fiel. É porque Deus não foi fiel. Isso nunca vai acontecer. Por isso que eu não concordo quando alguém fala assim: ah, não aguento mais. Aguenta. E quando você fala que não aguenta mais, você ainda aguenta outro tanto. Ah, não suporto mais. Suporta. Suporta sim. Não, pastor, porque eu não aguento, isso na minha vida é demais. Por isso que eu não concordo e eu não aceito. Entendo, mas não posso concordar e não posso aceitar com alguém, como eu falei para você, chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. Não, mas ele não aguentou, aguentava. É que ele não entendeu. Talvez faltou entendimento. E a Bíblia fala: o meu povo é destruído, ou foi destruído, Oséias 6:3, porque faltou o quê? Conhecimento. Não julgo quem fez isso, misericórdia. Quem sou eu, né? Para julgar alguém. Mas faltou o entendimento que poderia ter salvado a vida daquela pessoa. Porque se ela tivesse o entendimento, ela não teria feito o que fez. Não teria aceitado a sugestão do diabo. Sempre vai ter um demônio dizendo para você que você não aguenta. Sempre vai ser um demônio que sabe disso aqui, viu? Porque o diabo, ele conhece a palavra melhor do que eu e você. Mas ele vai sempre estar dizendo para você assim, ó: você não aguenta isso não. Não, você não suporta isso não. Pede para sair. Mete o pé. Vai embora. Chuta o balde. Desiste. Sempre vai ter um demônio lá, falando isso para você. Ou desiste, ou vai embora, ou abandona, pede as contas, arruma as suas malas, e daí a sugestão vai aumentando, e até o ponto dele falar: não, dá um fim, você não aguenta, você não suporta. E meu irmão, ele sabe, o duro que ele sabe que isso é mentira. Ele sabe que isso é mentira. Ele sabe, meu irmão, que nunca, por maior que seja a tentação que ele se levantar contra você, que ele levantar contra a tua vida, nunca vai passar daquilo que Deus te capacitou para suportar. Diga glória a Deus. Fala comigo, fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você aguenta mesmo. Na força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. E aí olha o que diz ali: fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Aqui vem a parte tremenda, que eu já provei isso aqui, eu sei que é verdade. Antes, com a tentação, dará também, presta atenção nessa palavrinha, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais o quê? Suportar. Então como é que funciona? Eu vou dar um exemplo aqui, que todo mundo tem em casa, todo mundo conhece, para você entender como é que funciona no mundo espiritual a tentação. Você tem lá uma panela de pressão, por exemplo.
panela de pressão ela foi feita para aguentar até certo ponto de pressão, porque a pressão ela cozinha um alimento mais rápido, né? E aí a tua panela de pressão lá, a grande maioria ela tem lá aquela cabecinha, aquela válvulazinha de trabalho para ficar escapando a pressão de pouquinho, para não escapar tudo, para ela poder cozinhar o alimento, e fica ali. Tss, 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 tss. Só que toda panela de pressão, além daquela válvulazinha, ela tem uma outra chamada válvula de segurança, que é o que muita panela explode por aí, porque vai um abençoado lá e arranca aquela válvula e tampa o buraco, né? Não deveria. Mas como é que funciona aquela válvula de pressão? Ela funciona o seguinte, ela funciona assim, ela não pode ser arrancada pela pressão normal que a panela trabalha, porque senão não ia conseguir jamais pegar pressão, né? A hora que a panela pegasse pressão, ela estouraria. Então ela aguenta bem mais. Só que vamos dizer que o máximo que uma panela de pressão suporte antes de explodir seja isso aqui, ó, para você entender. Aquela válvula de segurança, ela aguenta isso aqui. Ela aguenta um pouco menos. Por que ela aguenta um pouco menos? Porque quando a pressão vai aumentando, vamos dizer que deu algum problema, entupiu lá aquela válvulazinha, né? De trabalho lá. E a pressão começa a aumentar. Antes de chegar no limite que aquela panela aguenta para ela não explodir, aquela válvula de pressão ela explode primeiro, ela escapa. E dali a pressão é aliviada, antes que venha a ter a explosão. Espiritualmente não é diferente. Vamos trazer para o mundo espiritual. Vamos dizer que o que você aguenta é aqui. Presta atenção que eu vou te falar. E eu vou te contar assim, uma coisa de experiência própria. Quando é que eu sei que a resposta está perto de chegar? Pastor, como é que eu faço para saber que a porta está perto de se abrir? Está muito próximo de chegar uma solução, de Deus fazer a obra. Presta atenção, é quando você sente o seguinte, que a tua capacidade está aqui, e o problema, a luta, a tentação está aqui, ó, bem pertinho. É naquela hora que está muito perto do máximo que você pode aguentar. Falo para você de experiência própria, quando a luta chega num ponto que está muito perto do máximo que você aguenta, é porque está pertinho da resposta chegar. Porque Deus não vai deixar chegar além do que você pode suportar. Deus nunca vai deixar chegar no máximo da sua condição humana. A Bíblia diz que antes, está lá, ó, antes, com a tentação, Ele dará também o quê? O escape, aquela válvula de segurança, para que você possa o quê? Você possa o quê? Suportar, senão a gente não aguentaria. Então eu não sei aonde você está vivendo uma luta, qual é a luta que você está vivendo, qual é a tentação que você está passando, mas guarda isso no teu coração. Talvez você está dizendo, Deus, quando é que vai vir a resposta? Deus, quando é que isso vai mudar? Meu irmão, talvez você está dizendo assim, não aguento mais, não suporto mais. Aguenta mais um pouquinho. Mas pastor, está muito perto do meu limite. Então agora que está mais perto da sua vitória também. Está mais perto do que você imagina. Porque antes de chegar num ponto que você não possa mais suportar, antes, Deus vai dar um escape. Diga glória a Deus. Sempre foi assim. Falo para você de experiência vivida isso. De lutas na minha vida, quando chegou num ponto que eu falei, Deus, se passar daqui eu não aguento mais. Senhor, olha, está no meu limite, se não tiver uma solução, uma resposta, uma mudança agora, eu não sei se eu vou aguentar. Irmão, foi naquela hora que a resposta veio, diga glória a Deus. Foi poucos dias ali depois, a bênção chegou. Ainda bem que eu não joguei tudo para o alto, ainda bem que eu não desisti. E eu vou dizer o mesmo para você. Não jogue tudo para o alto, não desista, porque se está muito perto do que você considera ser seu limite, é porque também está muito perto do escape, da resposta, da solução chegar. Quem crê nisso, diga glória a Deus, bem forte. Amém? Sabe por quê? Porque quando vai chegando nesse ponto, irmão, dá um negócio em você, a pressão te faz se mexer. A pressão faz você se mexer. Quando vai chegando nesse ponto ali, ó,
Eu falei isso de manhã nos outros cultos. Mas pastor, então por que Deus deixa chegar tão perto para dar esse alívio? Tão perto do limite, por que Deus não dá antes? É porque às vezes a pressão tem que aumentar para você se mexer. Às vezes se a pressão não aumentar e não chegar pertinho do limite lá, Deus deixa, Deus é fiel, que não vai passar, diga glória a Deus, mas Ele deixa chegar bem perto, para você fazer o que você não fez até agora, para você orar o que você não orou até agora, para você jejuar o que você não jejuou até agora, para você se mexer o que você não se mexeu até agora. Aí quando a pressão vem, te dá um negócio que você fala, agora eu tenho que orar, agora eu preciso fazer alguma coisa, não, assim não tem como ficar, não, desse jeito não tem como. Aí onde a resposta chega, diga glória a Deus. Mas que você pode aguentar, você pode. Amém? Deus só está permitindo um pouquinho mais de pressão para você se mexer, para a gente acordar. Mas pode ficar tranquilo, aguenta mais um pouquinho, porque se está pertinho do máximo que você aguenta, a resposta está ali, ó. Essas pessoas não aguentam pressão, ou elas acham que não aguentam, ou elas não querem aguentar. Elas querem o Deus que diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, posso alcançar, posso conquistar, mas não posso suportar não, isso eu não posso aguentar. Pode, irmão, pode, com a força que Cristo te dá, você aguenta, mais um pouquinho aí, está chegando. Pergunta para as pessoas que tiveram grandes vitórias para você ver. Pergunta para aqueles que foram grandemente abençoados para você ver. Se antes de poder todas as coisas que eles puderam alcançar, conquistar, conseguir, se eles não tiveram que poder, não tiveram que ter força, poder para aguentar, para suportar, para resistir. Sempre foi desse jeito. Só que Deus é fiel. Em que sentido? De não deixar ser acima da tua capacidade. Vamos lá para um versículo que falou muito forte comigo. Eu quero mostrar para você o Salmo 125. Quem está entendendo essa palavra aqui, diga amém. Vamos lá então, Salmo 125, versículo 3. Salmo 125, 3. Fala mais uma vez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala aí para o irmão do seu lado, fala, você aguenta mais um pouco, fala para ele. Aguento nada, pastor, aguenta. Ou se aguenta. Com a força que Cristo te dá, você vence isso aí. Amém, Jesus? Irmão, você aguenta, deixa vir a pressão, Deus está te preparando para coisa maior, diga glória a Deus. Deus está te preparando para coisa grande. Olha o que diz o Salmo 125, versículo 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos ao quê? À iniquidade. Você entendeu esse versículo? Ele não é difícil de entender. Lê comigo com atenção. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Em outras palavras, o que Deus está falando? Deus está dizendo assim, Ele não vai permitir que a maldade, que o cetro da impiedade, a luta, aquela tentação, fique tanto tempo sobre a vida de uma pessoa que é justa, ao ponto dessa pessoa querer fazer o que é errado. Deu para entender isso, sim ou não? Sabe, essa pessoa está sendo tão pressionada, tão apertada pelo mal, ao ponto dessa pessoa falar assim, vou desistir. Dessa pessoa querer se desviar para um caminho que é errado. Deu para entender isso, sim ou não? Irmão, nosso Deus é fiel. Deus jamais quer ver o justo se desviar ou estender a mão para coisa errada, porque está passando uma luta. Deu para entender o que eu estou falando, sim ou não? Se fez errado foi porque quis. Jamais Deus vai aceitar aquela desculpa que eu já ouvi em muitos casos, a pessoa falar assim, mas eu fiz errado porque eu estava passando uma luta muito grande. Não, você fez porque você quis. Porque Deus não deixa que o cetro da impiedade seja
tão forte, né? Ou fique tanto tempo, permaneça, né? Tanto tempo sobre o ímpio, a ponto dele ter que fazer coisa errada. Não, antes disso Deus livra. Quem crê, diga amém. Sabe aquela coisa assim, ó? De vez em quando o ladrão pega, a polícia pega o ladrão, ele fala assim: mas eu tive que roubar, que eu não tinha outro jeito. Deu para entender? Apertou tanta situação, porque eu não queria, mas eu tive que fazer isso. Mentira, fez por quê? Quis. Porque o Deus que nós servimos, Ele dá outras soluções. Já atendi casais, depois de uma traição, que infelizmente o marido trai a esposa traiu o marido, mas em muitos casos, vou falar numa linguagem alta por causa das crianças, o homem disse assim: mas pastor, tudo bem, fiz o que era errado, mas a minha esposa, pastor, ela se afastou de mim por tanto tempo, que eu não aguentei, eu tive que fazer, ela acabou me jogando para o erro. Claro, que sirva para você que é casado, estou falando uma linguagem alta para você entender, vigie. Matrimônio, a Bíblia fala que no matrimônio o casal não pode, você está entendendo o que eu estou falando, se separar, de jeito nenhum. Primeira carta aos Coríntios 7 fala sobre isso, a não ser que seja para um período de oração e consagração. Mas eu brinco, o casal não se toca, não se aproxima, nunca é pela oração e pela consagração, geralmente é porque está emburrado, brigado. Sim ou não? Faz tanto tempo, pastor, que a gente nem chega perto do outro, por quê? Está orando, consagrando, está com raiva, está bicudo. Vigie, amém? Quando um casal está afastado um do outro, na intimidade, o diabo entra ali no meio. Deu para entender o que eu falei, né? Só que existem pessoas que usam isso como justificativa. Minha esposa estava doente, pastor, ficou doente muito tempo, eu acabei estendendo a minha mão à iniquidade. Deu para entender? Sim ou não? Não justifica. Deus não vai permitir uma luta que seja maior do que a pessoa pode o quê? Suportar. Se o marido está doente, a sua esposa está passando dificuldade, Deus dá capacidade para os dois passarem juntos, diga glória a Deus, sem recorrer à maldade, à iniquidade, ao pecado. Entendeu o que eu falei, né? Não, pastor, é porque a pressão foi tanta que o meu marido isso, aquilo, que eu acabei estendendo a minha mão à iniquidade. Não, a pressão foi tanta que eu acabei pegando dinheiro que não era meu. Não, você não quis suportar a pressão. Eu não aguento. Aguentava sim. Aguenta, meu irmão, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, antes de entrar no pecado, antes de cair no erro, antes de fazer o que não deve fazer. E se está num ponto que você não pode aguentar, cita a palavra para Deus. 1 Coríntios 10, 13 diz que o Senhor não deixaria que eu passasse por uma coisa que seria mais do que eu posso o quê? Aguentar. Fiel é Deus que não deixaria. Deus, o Senhor é fiel. O Senhor sabe até onde eu aguento, Pai. Se o Senhor está vendo que eu não estou aguentando mais, me dá um escape, Ele vai dar, diga glória a Deus. Isso aqui eu tenho orado, até eu falei para o pessoal de manhã, em relação à situação da nossa nação em geral, da humanidade hoje, dos governos, que às vezes a gente vê tanta injustiça, tanta maldade, que pode chegar a um ponto, quem não conhece a palavra, da pessoa que é correta, que é justa, começar a querer fazer o quê? O que é errado, de tanta coisa errada que ela está vendo, de tanta iniquidade, de tanta maldade. Mas existe isso, pastor? Não. Antes disso acontecer, Deus vem com a justiça. Quem crê, diga amém. Nunca vai existir isso. De vez em quando eu ouço alguém falar: não, olha, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, mas eu tenho visto tanta maldade que eu acabei desistindo, também vou fazer o mal. Não. Tem uma outra tradução, é a linguagem de hoje que nós estamos usando. Coloca lá para mim a linguagem de hoje. Escuta isso, olha como isso é forte, irmão. Os maus não governarão para sempre. Diga glória a Deus. Eu creio nessa palavra aqui. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, olha isso,
até os bons começariam a fazer o quê? Deus sabe disso. Deus sabe que se Ele deixar uma situação, muitos comecem a fazer o que é? O que é mal. Eu creio. Deus sabe até onde tem um limite, sim ou não? Deus sabe, eu creio que fiel é Deus. Então ore. Ore. Antes do diabo te convencer, não vale a pena, é bom, o negócio é você partir para o outro lado mesmo. Não, eu vou aguentar firme. Porque Deus não vai deixar a maldade continuar até um ponto de eu não aguentar. Diga glória a Deus. Deus tira antes, fiel é Deus. Aguenta mais um pouquinho, irmão. Que eu falei para você, quando chega naquele ponto mais, que está mais perto do teu máximo aí, do teu limite, é quando está mais perto também da vitória. Da onde o Senhor tirou isso? Vamos lá, todo mundo conhece, mas eu vou lembrar você. Hebreus capítulo 10, vamos lá. Versículo 36. Hebreus 10, 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. O que diz aí? Porque necessitais de paciência. Lembra que eu tenho explicado para você? Paciência, meu irmão, não é aquela atitude passiva de quem está lá, estou esperando aqui em Deus para ver quando é que Deus vai fazer alguma coisa. Não. Paciência aqui é no sentido de perseverança. É alguém que continua fazendo na fé de que a resposta vai o quê? Chegar. É alguém que não para. É alguém que está ali, estou orando, estou buscando, estou jejuando, estou fazendo a campanha. Nós precisamos dessa perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então não é aquela paciência passiva, de quem não está fazendo nada e está dizendo, um dia, quem sabe a hora. Não, eu estou lutando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou me consagrando, eu estou me consertando, eu estou me corrigindo, mas não vê ainda, eu continuo então fazendo até que venha. Essa é a paciência, essa é a perseverança que Deus espera. E aí ele diz, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O 37, todo mundo conhece, porque há ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir o quê? Virá, e não tardará. Diga glória a Deus. Vai vir, irmão. Ô irmão, quantas vezes eu já vi, sabe, estava pertinho do limite da pessoa, ela disse, não aguento mais, chutou o balde. A bênção estava ali, ó. A bênção estava para chegar. Se tivesse aguentado mais um pouquinho. Irmão, Deus não deixa passar, é só mais um pouquinho. Amém, Jesus? Deus não deixa. E quantas vezes eu glorifiquei a Deus, porque naquele momento mais crítico, mais difícil, foi quando veio o alívio do Senhor. Foi quando veio o escape de Deus. E eu digo para você, pela fé, eu profetizo agora, o alívio de Deus está chegando, amém, Jesus? O escape de Deus está chegando para você que está perto do seu máximo aí. Aguenta mais um pouquinho de tempo, amém? Aguenta mais um pouquinho, confia, continua fazendo, continua orando, continua buscando, continua jejuando, continua crendo. Quem sabe a pressão está te exigindo até se movimentar um pouco mais, então se movimente, mas não jogue tudo por alto não. Aguenta mais um pouquinho de tempo, que Deus está chegando com escape, com alívio. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Versículo 38, mas o justo viverá do que, irmãos? Da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Se ele desistir, se ele largar de mão. 39, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação do quê? Da alma. Nós não somos daqueles que desistem. Nós somos daqueles que entendemos que nós temos capacidade para aguentar, que nós podemos suportar, que nós temos um poder que Cristo nos dá. Naquele que nos fortalece, nós podemos passar, aguentar, suportar, resistir. Nós somos desses. Diga graças a Deus. Desses que creem na fidelidade de Deus, que por mais difícil que esteja, não está fora do nosso limite. Porque o nosso Deus é fiel. Que antes que chegasse o nosso limite, Ele nos daria o escape. Sempre foi assim e sempre vai continuar.
E não vai ser diferente nessa luta que você está passando hoje. Não vai ser diferente nessa batalha que você está enfrentando agora. Se está perto do teu limite, irmão, o escape está chegando, o alívio está chegando. Aguenta mais um pouquinho em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte.